Quais são os principais benefícios que você reconhece que essa entrega à leitura tem lhe trazido? O que é que você tem ganho, Tá certo. com o hábito de escrever? O que é que isso tem feito de benéfico para você? Acho que pessoalmente, eu falo muito que a escrita me ajudou e me ajuda em todos os meus Sim, processos de reconhecer e criar as minhas identidades. Então, que lindo. é, Reconhecer, e criar as minhas fala identidades. disso aí pra gente. Quando eu comecei a escrever, eu percebo muitas diferenças, assim, mudanças, né, ao longo desses anos escrevendo. Então, grande parte da minha vida eu não me reconhecia como uma mulher negra, uma menina negra. Então, eu lembro que quando isso começou a ser uma pauta, de eu me questionar e de eu me afirmar enquanto uma menina negra, eu falava, tá, ok. Mas isso era uma construção que estava muito distante da minha realidade anterior, né? Nunca tinha sido algo que eu parei para pensar sobre. Venho de uma família interracial, a gente não conversava sobre isso em casa, assim, né? Sim. Então, acho que até os ambientes que eu frequentava, não trazia muito essa pauta, assim. E quando eu comecei a me reconhecer, eu falei, não, vou escrever. Era um momento muito meu, que eu não conseguia tanto dividir com outras pessoas. E que eu me debruçava nas palavras para entender o que aquilo significava ou não para mim, assim, né? E eu lembro que a minha escrita sobre ser uma mulher negra ou sobre ver outras realidades de pessoas negras estava muito no que eu via nos livros da escola. Então era sempre o contexto de muita dor, de muito sofrimento, de pessoas muito guerreiras, de pessoas que morreram sofrendo bastante. Então eu escrevia muito direcionada a isso. E aí, com o tempo que eu fui apurando, até mudando o que eu consumia, os autores que eu consumia, as autoras que eu Sim. consumia, eu fui entendendo o que é que eu quero comunicar para as pessoas, como é que eu me sinto, quais são as importâncias para mim que me fazem querer escrever. E eu percebi que eu queria falar sobre amor. Tipo, eu tinha muita experiência de amor, de afeto na minha realidade. E era sempre... Passou a ser o que eu trago principalmente na minha escrita, né? Quando eu quero falar sobre mulheres negras, eu me volto muito para isso. Hoje eu leio muitas mulheres negras que falam sobre amor. E para mim tem tudo a ver. Acho que eu me tirei dessa necessidade. Acho que a gente vai apurando, de fato, né? Com o tempo, entendendo que tem muita liberdade nesse caminho literário. A gente pode ler o que a gente quiser, a gente pode se identificar e mudar também, como aconteceu. Então, tipo, tá muito marcado por essas identidades, falando sobre afetividade, sobre sexualidade, sobre família, sobre adoção, que eu tenho essa experiência com adoção também. Então, tudo isso está muito presente no que eu escrevo.